Boa tarde, bom dia, boa noite a grandes amigos do Podcast Sul. Prazer estar aqui novamente para mais um papo sobre negócios, sobre marketing, sobre o futebol. Hoje, o nosso assunto vai ser um assunto que está nas manchetes hoje dos principais sites de notícias do Brasil, um assunto que já vem acontecendo há muito tempo, e eu e o meu amigo Amir Somoge vamos conversar hoje sobre a questão das ligas, da Liga de Futebol no Brasil, né? E o que isso trará de benefício para os clubes do sul do Brasil, desde os maiores até os menores clubes do sul do Brasil, aqueles que estão em qualquer divisão. O que uma liga vai fazer ou vai trazer de benefício para os nossos clubes? Então, obrigado, gente. Deem like, se inscreva no canal, mande seu comentário, que a gente vai tentando falar. Bom, primeiro vou dar aqui o boa noite, bom dia, boa tarde a Amir Somoge. Tudo bom, Amir? Olá, tudo ótimo, Fanaia. Obrigado mais uma vez pelo convite e por poder dar esse tema, que é um tema mais palpitante, mais importante do cenário brasileiro hoje em termos de futebol. Depois da SAF, é a Liga, não há dúvidas. Não, com certeza, até porque hoje o futebol brasileiro ou futebol hoje você tem 4 grandes fontes de receita, né, amigo? A questão do sócio, bilheteria, a questão do marketing, a venda de jogadores e a venda dos direitos, né? Dos direitos de TV, e depois até tem toda essa grande complicação que entram os streamings, que entram o conteúdo próprio, mas isso faz com que, com o decorrer do tempo, houvesse uma diferença muito grande entre os principais clubes brasileiros, daqueles dos clubes médios e dos clubes pequenos. É uma diferença abissal, né, amigo? Pois é, tudo começou lá no Clube dos 13, mas na época do Clube dos 13 era muito pouco dinheiro, só para a gente entender. A época do Clube dos 13, o rompimento do Clube dos 13 alavancou o mercado. Só que qual que é o problema? O Flamengo cresceu, o Inter cresceu. Só que o Inter, proporcionalmente, ficou menor do que antes do Clube dos 13. Então, assim, para o Inter, ou para o Grêmio, ou para o Curitiba, para o Atlético, não foi um bom negócio. Por quê? Houve um aumento de volume, mas houve um aumento da desigualdade. Então, assim, tudo que acontece no Brasil, isso vale no nosso dia a dia, isso vale no futebol. Tudo que é não regulado no Brasil funciona mal. Então, vamos pegar o setor bancário. Teve as quebradeiras dos bancos, veio uma nova regulação. O Brasil é uma das maiores potências econômicas no setor bancário do mundo. Isso é notório. Um banco tipo Itaú, Bradesco, compete em pé de igualdade com os maiores bancos do mundo, até às vezes, em termos de tecnologia, até mais, por conta de tudo que foi construído em torno do setor bancário. Então, o futebol teria que passar pelo mesmo papel, que seria o quê? Essa organização societária, primeiro, que seria os clubes, mas não necessariamente o clube tem que ser empresa para estar numa liga. O Barcelona não é empresa e está na Liga Espanhola. Então, não há uma regra para que o clube vire empresa, mas quando você tem empresas constituídas e a liga é uma empresa, fica tudo muito mais fácil, que é o modelo americano, de firma, onde tudo é empresa. Não tem setor público, não tem ONG, não tem nada. Tirando o Green Bay Packers, que é um time sui generis da NFL, que é um clube do povo, mas é um caso raro que a gente pode até discutir aqui. Ele é o único clube que tem balanço publicado na NFL, porque ele tem que prestar contas para a população, porque ninguém queria o clube, a população se uniu e comprou o clube. Seria mais ou menos isso, mas, com exceção ao Green Bay, nos Estados Unidos são todos firmas, e a Liga é uma empresa. Então, eu acho que a grande discussão que a gente tem que ter hoje não é... O pessoal fala da privatização do futebol, mas é entender o futebol como indústria. E nós vamos discutir aqui o papel da Liga. Eu tenho vários exemplos aqui. O caso da Liga Espanhola, que eu conheço a fundo, ela mudou graças a repensar essa distribuição. Então, o enfraquecimento de todos para o enriquecimento, no caso deles, de 2, foi prejudicial para a competitividade dos times espanhóis. Então, não é só uma questão de marketing, né, Fanaé? É uma questão esportiva. Você não quer que o Flamengo e o Palmeiras fiquem para sempre sendo campeões. Seria importante que o Atlético Paranaense fosse campeão brasileiro no pontos corridos, que o Curitiba fosse campeão na Copa do Brasil e que o Grêmio fosse campeão, sei lá, da Libertadores no mesmo ano. Outros times que não aquela mesmice que aconteceu no Brasil.
E se a gente pegar a questão histórica, né, começando pelo começo, vamos dizer o seguinte: a questão das ligas é um formato tipicamente e nascido nos Estados Unidos, né? Nas 4 grandes ligas dos grandes esportes americanos e que até pelos Estados Unidos eles se bastam neles mesmos, né? É, é, é um formato de negócio pensado em indústria. E se a gente começar a trazer na linha do tempo, e até como você já falou no Brasil ali, o Clube dos 13, né, que foi até 80, começou ali no final dos anos 80 e foi até o começo dos anos 90, por ali, até Não, ele foi 90, implodido, na até verdade, 98, né? né? Ele foi implodido, na verdade, foi aquela história do André Sanches com a Globo, porque vinha uma proposta da Record, e aí ninguém Isso. sabe a verdade, mas ele viveu essa realidade, porque eu estava muito perto ali na gestão dos clubes. Isso acabou até 2011, existiu o Clube dos 13, quer dizer, o boom É, na TV começou em 2012 e a desfragmentação. E aí, na minha opinião, quando o Ricardo Teixeira sai, porque o Ricardo Teixeira quer toda a ditadura ou toda a gestão mais mão de ferro tem um malefício muito grande, ele fazia do jeito dele, e nós sabíamos que não era bom para o futebol brasileiro, ele enriqueceu muito a CBF, empobreceu os clubes, mas assim que ele saiu, e com o fim do Clube dos 13, parece que o futebol brasileiro ficou sem liderança. E aí, sim. sem liderança, o que acontece? O Flamengo se impõe, e aí teve o caso do Palmeiras, que é um caso único no futebol brasileiro, que um clube que tem menos torcida que outros, por conta de um investimento pesado que foi feito, vai ao estilo europeu, um doping, vamos dizer assim, deram uma grana a mais, o Palmeiras se transformou, porque ele é muito grande, ele tem um estádio enorme, ele tem uma torcida enorme, mas pega em relação ao Corinthians, por exemplo. Decisões de má gestão do Corinthians diminuíram o Corinthians em relação ao Palmeiras. O Palmeiras hoje é o nosso Barcelona, Real Madrid, é Flamengo e Palmeiras. Ninguém pensava que seria isso, né? Então, Exato. E se a gente pegar, voltando à questão, né, que você me corrigiu bem, né, o Clube dos 13 vem até realmente a primeira década do século XXI. Mas, se você fizer uma análise, o próprio futebol europeu, lá na segunda metade dos anos 90, começa a buscar beber a água das ligas americanas e criar as suas ligas, né? A Premier League, a La Liga, a Bundesliga, quer dizer, elas têm uma origem ali na segunda metade dos anos 90, que é que é quase exatamente essa isso, questão Camilo. dessa equalização esportiva para que todos ganhem mais, né? Não, foi exatamente isso. O que aconteceu? Eu estudei muito quando eu morei lá, mas estudei também para clientes, porque os clientes queriam entender como que isso aconteceu, né? De que forma que se produziu essa riqueza toda que são essas ligas. Nós vamos ver os números, é uma coisa impressionante como a união dos times é muito mais forte do que cada time individual. E isso não existe nenhuma regra econômica que prove o contrário. Então, qualquer liga que tem muitos times ricos vale mais, fatura mais, lucra mais, é mais competitiva. Estamos aí falando da NBA. O caso da NBA, que tem um time hoje na final com chance de ser campeão, que é um Denver, que é o 22º faturamento da liga. Quer dizer, isso seria impossível pensar, sei lá, o Avaí ou, sei lá, o Goiás sendo campeão brasileiro com sobras, vamos dizer assim, né? Que ele deixou, o Denver deixou o Lakers, do LeBron James, com orçamentos muito mais altos, porque tem outros fatores, o time é bom, não importa, mas assim, é a liga que permite essa competitividade toda, né? É que as ligas americanas até vão mais fundo, né? Porque elas fazem uma tentativa de equalizar os próprios novos jogadores, né? Os melhores vão para os piores times, para que você tenha até O uma Jamoran, reciclagem, né? o Jamoran, que esse jogador ficou famoso até recentemente com uma polêmica com a Aaron, mas o Jamoran, que é um dos melhores jogadores da liga, ele voa, ele tá no time de menor faturamento que é o Memphis. É inacreditável, porque assim, é como se o Gabigol jogasse pro Avaí. É isso, Uhum. obrigatório, porque a lei exige que seja assim. Imagina, tô falando do Avaí, mas podia ser qualquer clube no Brasil. É só o exemplo, Goiás, como eu citei, ou o Ceará, receber, sei lá, o Arrascaeta vai pro Ceará. Imagina o potencial desse, só que assim, voltando à sua colocação, quando as ligas europeias foram beber na fonte, nós estamos falando que a Premier League foi criada em 92. Então, até 91, futebol inglês vivia parecido com o que é o Brasil hoje, não era diferente, com uma diferença.
tivemos a questão dos hooligans, que isso impulsionou também a mudança. Então, a Liga vem depois da questão dos hooligans. Década de 80, de muitas punições por violência dos torcedores, era uma selvageria, era uma coisa desproporcional à sociedade europeia. Então, na Espanha tinha briga, na Alemanha tinha briga, mas nada parecido com o que aconteceu na Inglaterra. Então, o governo inglês, que era o da Thatcher, fez a mudança. Quem vai hoje à Inglaterra vive, na verdade, uma experiência não igual à das ligas americanas, mas assim, os times são muito ricos. São todos entidades privadas. Alguns estão na bolsa, outros não, mas todos são de grandes empresários. O caso mais famoso recente é o caso do Liverpool, por exemplo, que é do grupo que detém, né, o Boston Red Sox, que tem como acionista minoritário o próprio LeBron James. Então é nessa magnitude que os times europeus estão inseridos. O outro é do Catar, o outro é de Abu Dhabi, o outro é da China. A final hoje, que vai ter na Champions, é Manchester City, Abu Dhabi versus Inter de Milão, que é China. Então, é uma coisa já totalmente conectada, não apenas com a questão econômica, a indústria, mas o investimento estrangeiro, que está acontecendo no Brasil um pouquinho. Então, o que acontece? Os americanos influenciaram os ingleses, que acabaram influenciando a todos os demais. A Liga Espanhola veio na década de 90, a Liga Italiana. Um pouco mais para frente, Portugal e Alemanha demoraram um pouquinho mais. A Alemanha criou um modelo de associação, tipo o Bayern de Munique é uma SA, mas mantém a maior parte das ações para permitir que o torcedor seja representado. Então, tem cenas muito interessantes na Alemanha que você não vê na Espanha. Jamais você vai ver numa Itália, com os torcedores pedindo a saída do Qatar Airways, porque a Qatar não representava os valores democráticos do Bayern de Munique, porque ninguém sabe, mas o Bayern de Munique, durante a Segunda Guerra, foi um clube resistente. Por isso que o Schalke 04, que era mais ligado à época aos nazistas, ficou muito forte, é normal, essa história é famosa, mas o Bayern de Munique não. Teve um presidente judeu que foi para o campo de concentração, voltou e foi campeão. Tem 1000 histórias que o torcedor hoje, muito ligado a essa questão humanitária, imagina o Bayern de Munique no meio da crise da pandemia, tendo que lidar com os torcedores reclamando que o Qatar Airways não representava os valores humanísticos do Bayern de Munique. Então é um clube sui generis, é uma SA, mas isso foi nascido em 98. Nós estamos falando de 92. Então, cada liga encontrou seu caminho. Qual é o problema? Não ter liga. Então, o Brasil não ter uma liga coloca ele num pé de competitividade muito frágil em relação até uma liga MLS, que é mais forte hoje que o Brasil, tem mais clubes, né? São 30 clubes contra 20, mas assim, o Brasil nesse modelo onde fortalece os ricos e enfraquece os pobres, vamos dizer assim, não permite que a gente seja competitivo, porque qualquer clube brasileiro, tirando Flamengo, Palmeiras, Corinthians, vamos falar dos clubes do Sul, Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, Curitiba, Avaí, vão ter muita dificuldade de ser campeões nas competições Criciúma, Chapecoense, né? Como é que vai ser campeão do Grêmio, hein? Como é que o Grêmio vai ser campeão brasileiro no pontos corridos, com um orçamento que é, no mínimo, hoje, 40%, 50% menor que o do Flamengo? No mínimo, ou mais, entendeu? Isso só é possível, esse orçamento do Flamengo ser maior. O Flamengo fatura mais em marketing, lógico, tem mais torcida, mas é por conta da TV. Então, voltamos ao ponto inicial. A falta de equidade no futebol brasileiro não permite que tenhamos essa visão mais potente econômica que a gente está falando aqui, de NBA, de Premier League, das ligas europeias. Exato, e inclusive essa questão da potencialização ou de uma equalização de valores, né, de aproximar os clubes com menos, pelo menos os 40 clubes, né, principais, os 20 da primeira divisão, os 20 da segunda divisão, onde você hoje chega a um gap, posso até estar errado, amigo, você com os números é muito, muito, muito melhor do que eu, mas é uma coisa do Flamengo para um 20º colocado do Campeonato Brasileiro é quase que 30 vezes mais, 40 vezes mais, né? É óbvio que, como você estava falando, o Flamengo terá condição, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, os 5 principais clubes brasileiros, pelo tamanho de torcida, sempre acaba tendo mais. Como a gente tem na própria Inglaterra, os 6 grandes, né? Porém, os outros têm condição de voltar a fazer frente, tendo uma capacidade de gestão, né? Porque, quer dizer, com uma diferença tão grande de valores, por mais espetacular a sua gestão, como você falou muito bem, você não consegue fazer frente. Por quê?
os principais jogadores migram para esse lado. Se um jogador se destaca no teu time, 6 meses depois ele está nesse clube maior, porque a possibilidade de pagamento é muito grande. Então, com isso... Mas só para dar um exemplo, no caso da Premier League, que tem o Big Six, que tem lá a discrepância absurda, claro que o Manchester City, o Manchester United, tem muito mais receitas de marketing do que, de repente, um Fulham, por exemplo, um Crystal Palace. Mas o valor, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o último colocado. O último colocado da Premier League, ele recebe uma diferença mais ou menos de 1,3 vezes o primeiro colocado. Então, o Manchester City, que foi o campeão lá, recebeu 152 milhões de libras. E o 20º recebeu 120, 130. Então, o que acontece? Por pior que seja o desempenho do time, ele tem aquele mínimo garantido dele. Então, o Leicester, que é um exemplo do último clube que aconteceu, eu me lembro na época, 80% da receita do Leicester, que foi campeão inglês, vinha da TV. Somando tudo, bilheteria, season tickets, patrocínios, licenciamento, dava 20% do orçamento do clube. Aí pega para o Manchester United, ou City, ou mesmo o Arsenal, 40%, 45% do orçamento do clube vem da TV. Então, aí você vê o tamanho. Nos Estados Unidos, olha que louco, que é tudo controlado. Qual é a diferença da Premier League para a NFL, por exemplo, ou para a NBA? Na NBA, tudo é equalizado, tirando o estádio, onde o cara realmente pode ter um camarote melhor, pode ter mais espaço, pode fazer eventos na parte externa e ganhar dinheiro, quer dizer, ele tem 1000 outras opções alternativas, mas tirando o estádio, a televisão é igualitária, o patrocínio da liga, então vamos supor, você tem lá o patrocínio da liga que paga milhões, a Nike vai dividir igualzinho para todo mundo. Então, a loja da Nike vende todas as camisas do Lakers e do Memphis, vamos dizer assim, que é o que menos fatura, e divide igualitariamente o licenciamento, porque o clube faz parte da loja da NBA. Então, aquele produto NBA que está na loja do clube vai reverberar na outra receita do time. E o time tem direito aos patrocínios locais. Então, todas as ligas americanas têm um conceito muito interessante que eu acho que tem tudo a ver com a liga brasileira, vamos dizer assim. Essa nova liga pode nascer com o que há de melhor de cada liga, mas tem uma questão que eu acho incrível da NBA, que é assim, a marca global é a NBA, é a La Liga, é a Premier League. Não dá para, por exemplo, o Lakers é muito grande, o Manchester United é muito grande, mas quando você soma os 30 times da NBA, não dá para o Lakers competir, ele é muito pequeno. O Manchester United é a mesma coisa, ele é enorme, mas na hora que você soma os Big Six e mais o resto, não dá para competir. Então a La Liga, vamos pegar o caso da La Liga que é mais recente, se expandiu com a força do Barcelona e do Real Madrid. Então ninguém discute que mais da metade da importância da La Liga vem do Barcelona e Real Madrid. Mas o Barcelona e Real Madrid também se beneficiam do esforço que a Liga está fazendo para que outros clubes cresçam, porque a audiência deles, por serem os maiores, vai crescer. Então, quando você tem a visão global da NBA e a visão local do Lakers, ou do Chicago Bulls, ou do Golden State, olhando para o Brasil, você tem a Liga Brasileira olhando para os canais internacionais, patrocínios internacionais, desenvolvimento, né, da paixão do próprio brasileiro pela Liga, e o Flamengo, o Corinthians, o Grêmio, o Inter, o Goiás, trabalhando localmente suas marcas patrocinadoras, seu público no estádio. Então, não é que o clube perde o direito de explorar o que é dele, não. Ele tem uma função mais local, porque ele não tem nem ferramental, né? Muitas vezes um clube do interior não vai conseguir fazer o trabalho do Barcelona. O Osasuna, lá na cidadezinha dele, mas ele vai ter o apoio da Liga para, por exemplo, um time que aconteceu isso, o Eibar, numa cidade de 30 mil habitantes no País Basco, competiu com o Barcelona e Real Madrid no Japão, porque contratou um jogador japonês, conseguiu um patrocinador japonês, da noite para o dia, um clube de uma cidade de 30 mil habitantes, que estava na primeira divisão espanhola, isso que eu conversei com o cara que fez esse projeto, disputava lá no Japão as audiências televisivas com o Real Madrid e Barcelona. Por quê? Porque ele construiu, graças ao apoio que a Liga deu também, essa possibilidade. Então, o que a Liga faz, que eu acho muito legal? Ajuda muito esses clubes menores a darem esse passo que o gigante não precisa. E o gigante, e o pior é que no Brasil, assim, o Flamengo ia querer essa benesse, né? O Corinthians ia querer essa benesse, não o Goiás, não o Atlético Paranaense, não o Criciúma, né? Isso que é um lance que a gente tem que mudar o mindset, porque a Liga funciona quando todo mundo cresce, não quando os grandes
crescem mais, né? Seria isso. E é exatamente porque a maior fatia do mercado, dessa fatia de receitas dos clubes, que a gente já vai até ver os exemplos no gráfico da Europa e tudo mais, está ali na venda dos direitos de televisão. Essa realmente é a maior parte. Equalizando isso, e o que o Amir falou, aí entra bem nas nossas conversas de todas as semanas, que a gente fala que os clubes, a Liga dando um balizamento dessa questão das grandes negociações, de como vender, deixa para os clubes individualmente, regionalmente, o diferencial também, porque a boa gestão faz com que clubes, independente do seu tamanho, né? Independente do seu tamanho, que é a quantidade de torcedores, ele pode engajar aquela comunidade torcedora de várias formas, desenvolvendo seu conteúdo. Por quê? Porque ele está inserido dentro dos principais 40 clubes do Brasil, vamos dizer, tem uma receita global que vem e bem gerido, e é isso que nós temos que estimular, e essa boa gestão vem sendo estimulada até com as próprias SAFs, porque é uma somatória, né? Se uma boa liga, você traz SAFs, que quer dizer empresários que podem querer apoiar os clubes ou até ganhar dinheiro com eles, e aí leia-se os grandes, como já foi Botafogo, Vasco, Cruzeiro, mas por que não ter uma SAF do Criciúma, ou uma SAF do Joinville, ou uma SAF do Brasil de Pelotas, com empresários locais que tenham condição de exercer, de saber que tem uma possibilidade de crescer, porque senão vira mecenas, né? Vira o que acontece com muitos dos clubes dentro da nossa região, que acabam sendo trabalhados por pessoas que se sacrificam para isso e às vezes ficam ali naquele mesmo ponto. Então, a Liga, ela vem, na minha opinião, ela vem trazendo de cima para baixo uma reorganização e uma aspiração. E até, como o Amir falou muito bem, o exemplo da NBA, de um Denver Nuggets disputando a final, que é um clube que, se você olha no ranking dos 30, está lá na rabeira, mas tem condição, né? Óbvio, futebol é uma coisa, futebol brasileiro é uma outra coisa. A gente tem que organizar isso. E mesmo Mas só para assim, tangibilizar, para o pessoal entender como funcionou na Espanha, que eu acho que a Espanha, a Itália também viveu, tá? Então, como a Itália viveu a hegemonia da Juve, ninguém vai querer olhar para o equilíbrio que o Atlético de Madrid conseguiu na Espanha, muito maior. Mas a Itália também viveu, tá? Então, Itália e Espanha tinham esse modelo brasileiro. Sou grande e faturo mais. Então, a Juve, o Milan faturavam mais do que os piquititicos lá e virou um caso governamental. Na Espanha foi a mesma coisa. Os times falaram o seguinte: não vou mais entrar em campo. Era literalmente era a greve dos 20 contra o Barça e o Real Madrid. E o Barça e o Real Madrid nunca deixaram de ganhar. Isso é sempre importante ressaltar. Então a Liga, para o caso da La Liga, sentou com esses clubes grandes e falou o seguinte: nós vamos congelar esse faturamento de vocês. Então vai ser criado um novo contrato televisivo. Eles já estavam negociando uma expansão desse novo contrato e fizeram a mudança como se fosse o nosso 2024. Em 2024, em tese, se ninguém antecipar mais dinheiro e a gente zerasse tudo, em 2024 a gente zeraria o futebol brasileiro e em 2024 a gente assinaria por 4, 5 anos um contrato televisivo. Nessa mudança, exemplos do Flamengo, fatura 450 milhões somando tudo, né? Premiações, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, ele chega a 450. O Criciúma, que jogou a Série A contra ele, fez 45 milhões. Então, 10 vezes menos. Nesse novo contrato, o Criciúma, o Grêmio, o Inter, o Atlético Paranaense, o Curitiba, vão receber 30%, 40% de aumento de TV. E o Flamengo e o Corinthians, para dar os exemplos, vão ficar parecido com o que estavam antes. Foi isso que fez o Barcelona e o Real Madrid. Então, hoje, a diferença entre o Barcelona para o, sei lá, Getafe é monstruosa. Uhum. Mas esses clubes, Sevilha, Real Sociedad, Osasuna, tiveram um incremento que, no caso do Atlético de Madrid, fez com que ele fosse vice-campeão europeu 2 vezes. Então, um pouco de esforço, pensando no todo, e se fosse hoje, eu acho que o Barcelona e o Real Madrid
não aceitariam, pela relação desgastada com a La Liga, eles não aceitariam, mas naquele momento foi muito importante. Porque o que aconteceu? Vamos dar um exemplo que é o mais próximo a nós. O Ronaldo comprou um time na segunda, de repente vai para a primeira divisão, né, que é o Valladolid dele, e ele começa a receber 50, 60 milhões de euros de TV. Então, o Sevilha aconteceu isso, foi super campeão europeu nos últimos tempos, graças a mais dinheiro, então ele começa a competir melhor com outras forças intermediárias europeias, francesas, alemãs, italianas, e ganha. Aí você tem um fortalecimento do futebol espanhol, porque tem mais dinheiro rodando para dentro da Espanha. Dinheiro da UEFA, que iria para a Itália ou para a Alemanha, e que chega nos cofres do time europeu. Que esse ciclo virtuoso aconteceu com o Atlético de Madrid, porque normalmente essas forças intermediárias são quem? É o nosso Grêmio, é o nosso Inter, é o Atlético Paranaense, é o Curitiba. Esse clube que com um pouquinho mais chega e é campeão. Então, por exemplo, o Curitiba pode ser campeão da Libertadores? Não dá hoje. Mas se derem para o Curitiba mais 50 milhões agora, possivelmente ele poderia competir. Por quê? O outro não vai ter recebido proporcionalmente 150, vamos dizer assim. Então, e essa equidade, Fanaia, que pode ser feita aos poucos ou pode ser feita de forma radical, como fez a Espanha, faz com que na hora que você tem a venda do NACO, vamos dizer assim, aqueles 20% que eles venderam para o CVC Group, que isso que influenciou hoje o Brasil estar nessa negociação. O Brasil é tão louco que ele não está nem criando a liga, ele já está criando uma liga com 80% menos, né? Já vem do pedaço antes de começar. Mas é influenciado pelo que fez a La Liga. Esse dinheiro está carimbado. Os times têm que investir em CT, têm que investir em marketing, em gestão, tem que ter ganho de produtividade. Então, o que eu acho interessante? Não é só o dinheiro, é o processo sistêmico que vem junto com a liga, que isso eu não sei se o Brasil está nessa capacidade gerencial ainda, mas se você obriga que o clube, não é só o fair play financeiro, faça um marketing nessa linha, faça um patrocínio, como a gente vai discutir ao longo dos tantos programas, um patrocínio de um patrocinador, em vez de botar 20 e dividir o espaço com outros de 5, de 3, bota 40 e o clube ganha muito mais. Então, limpar aquelas camisas que a Liga não permite, a FIFA mesmo, não precisa nem falar da Liga, não permite. Lembra que o Flamengo teve que escolher o Santos, o Corinthians, tem que escolher o patrocinador que vai para o Mundial, né? Então, só resumindo, é isso, Fanaia. Tem regras que vão impulsionar clubes grandes, médios e pequenos. Por quê? Se você for bom no futebol, vamos lá, Palmeiras, tem um técnico maravilhoso, um elenco incrível, categoria de base. Parabéns, Palmeiras. Você vai continuar sendo campeão porque você merece. Mas não vai ser porque você recebe muito mais da TV. Coitado do Palmeiras, nem é pela TV, hein? Bem, o Palmeiras tem um patrocínio inflado, vamos dizer assim, mas ele não poderia, pela regra da Liga, receber 80 milhões de patrocínio quando o Flamengo recebe 35. Não pode, mas na Europa aconteceu. O Manchester City tem patrocínio inflado, o PSG tem patrocínio inflado. Então, o que eu quero mostrar? Que o que acontece nos Estados Unidos não representa a verdade absoluta para o futebol, porque nem a Europa, nem a Inglaterra, que é a mais próxima aos Estados Unidos, conseguiu. Então, de novo, nós temos que encontrar o nosso modelo tropical, tupiniquim, vamos dizer assim, mas um modelo que esteja balizado nos conceitos fundamentais de gestão, porque senão vai virar mais uma tentativa frustrada de organizar as coisas. Exatamente. A gente tem um exemplo no sul do Brasil, que a gente queira ou não, que foi o Atlético Paranaense. Né? O Atlético Paranaense, se você pode dizer o que você quiser, mas ele conseguiu gerar um formato com geração de formação de jogadores, quer dizer, montou um centro de treinamento, começou a formar jogadores, começou a vender jogadores melhores do que os outros, porque aí ele, como frágil, numa condição de cotas de TV, ele conseguiu recuperar algum recurso administrando as coisas de uma forma correta, né? E conseguiu, aos trancos e barrancos, nos últimos 20 anos, buscar um espaço entre os 10 maiores clubes do Brasil, né? À custa de muito trabalho e muita gestão. O que uma liga bem feita, né, um processo bem feito, faz com que se organize também isso, a formação, melhore-se a condição de formação dos jogadores, dos meninos no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina. Isso é capaz de gerar até um pé de obra, vamos dizer assim, uma quantidade melhor de jogadores para o próprio Brasil e seleções brasileiras e Copa do Mundo.
né, é um ciclo virtuoso, né, que a gente pode agora entrar nessa questão de olhar um pouco esses números, né, nos teus slides aqui, Ami, e depois a gente até conversar sobre o seguinte: esses caminhos de Libra e Liga Forte, né, futebol forte. Aonde que está essa convergência, né? E aquilo que você falou muito do dinheiro. Quer dizer, uma liga que já nasce com uma parte já entregue, ou são os fundos que estão fazendo, mas a gente precisa tentar conversar e colocar isso para quem interessa. Eu acho que o nosso espaço é justamente para colocar essas ideias, porque é importante, é um momento crucial, como se falou, para o futebol brasileiro, esse 23 e o 24, né? Então, vou colocar aqui os nossos slides dessa receita total de transmissão no mundo, né, Amir? Vamos lá. O mercado de TV no mundo, ele é dominado pelas ligas. Ah, mas a FIFA e a UEFA não são ligas, são federações, confederações, como a CBF, como a Conmebol. Ainda existe muito dinheiro circulando, mas a Fórmula 1 já é uma empresa, o UFC é empresa, no final não sobrou muito, tirando o futebol e esse modelo político administrativo gerenciado por entidades que não são empresas, mas que, eu falo o caso da UEFA, que eu respeito muito, é uma entidade que parece a Liga, porque em 92 criou a Champions League. Uhum. Eu sempre falo, eu até publiquei semana passada um especial sobre isso, eu falei, a Liga dos Campeões da Europa sempre foi um campeonato maravilhoso. Ninguém discute. Era um campeonato maravilhoso e virou uma marca desejada. Todo mundo quer ganhar a Champions League. Claro que queriam ganhar antes, mas agora ganhou uma dimensão interplanetária. Os times PSG, Manchester City, colocam isso na ponta da chuteira. É isso que eles querem. A Juventus, que eu vi a série, era o dono da Juventus, ia lá todo dia dando esculacho nos jogadores que ele queria a Champions League. Então, vira um objeto do desejo. Isso foi construído pela UEFA. Então, o que a NBA fez, a Premier League fez e a UEFA fez. Então, o dinheiro está na mão desses caras. Estamos falando em 52 bilhões de dólares, o dinheiro que é pago por emissoras de televisão a ligas, confederações, empresas, outras que administram as competições. Aí inclui tudo. Aí você tem a separação do futebol, o nosso futebol, soccer, futebol americano 40, por conta... Praticamente 40% desse recurso vem para o futebol, né? Mais de 40% da indústria do esporte é futebol. Então, se você pensar globalmente, numa macroindústria de $1 trilhão, né, que é mais ou menos isso que o esporte deve estar movimentando hoje, mais de 40% é futebol. Eu acho pouco até, porque assim, se a gente pensar que o futebol americano nem é tão importante, está super concentrado no futebol americano por conta da força da NFL. E aí você tem as ligas europeias. As ligas europeias, Premier League, Bundesliga, Série A italiana, La Liga, a Liga Francesa e outras ligas, né, que são menores, Liga Portuguesa, holandesa, russa, e por aí vai. Você tem sueca, dinamarquesa, você somando tudo, mais as ligas da América Latina e Estados Unidos, né, em termos de soccer, né, você tem esse mercado que, embora seja grande, né, o do futebol, para nós, Brasil, que é o maior mercado vendedor de jogador, pentacampeão do mundo, mas que economicamente não representa nada. Então, assim como o PIB do Brasil é representativo no mundo, o Brasil entra como principal economia emergente, mercado publicitário super importante, mercado de telecomunicações e construção civil e tantos. Futebol não. O futebol brasileiro... Dentro dos 40% do recurso que vem para o futebol como um todo no mundo, entre ligas, entre federações, confederações, 3% representa o Brasil? Representa os grandes clubes brasileiros, que seria a nossa liga, vamos dizer assim. Qual é o grande problema desse número? Que tem o câmbio. Mesmo assim, a Premier League, vamos supor, pensa o Brasil pensando com cabeça de Premier League. A Premier League, metade do dinheiro dela vem da Inglaterra. Metade do dinheiro dela vem do mercado internacional. No Brasil é zero. Então, se o Brasil fosse uma Premier League, ele teria o dobro de faturamento, sendo que metade desse dinheiro viria em dólar, em euro. E acabou o problema do câmbio para o Brasil. O brasileiro ia receber, não vender jogador, ia receber dinheiro da TV em dólar, convertido em real, ia gastar em orçamentos em reais aqui. Então,
que é o que não está acontecendo hoje na gestão que a CBF fez no Brasil, que, para mim, se você não tem uma liga, tem a CBF administrando o futebol brasileiro. Ela tinha que fazer o papel da liga. Ela tinha que fazer isso, não fez. A liga tem essa grande chance, Fanaia. Por quê? Estamos falando do Brasil. O Brasil tem um campeonato mais competitivo, vamos dizer assim, no D0, na bola rolando no primeiro jogo da primeira rodada do Brasileirão, dificilmente você vai ter um campeão. Depois de 10 rodadas, vamos dizer, o Botafogo na primeira rodada você não apostaria. Hoje você fala, não, Botafogo se mantém no topo, bom time. Então, mas o Botafogo não está nem entre os 10 maiores clubes do Brasil hoje em faturamento. Então, já mostra a complexidade que é o futebol brasileiro. Então, o que eu falo é o seguinte, para resumir, bem organizado o futebol brasileiro e com ambição global, que é uma coisa que falta, eu tenho uma empresa que trabalha muito no mercado internacional, posso falar. O brasileiro se satisfaz com o Brasil, e eu entendo, isso é muito grande, muito dinheiro, mas quando você envolve o mundo, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o mundo vai ir para 8 bi. O futebol no Brasil tem 150, 160 milhões de fãs. No mundo são 4 bilhões de fãs, então não dá para comparar. Quando você se transforma numa marca global, que é o caso da La Liga, da Premier League, o seu faturamento dobra graças a essa expansão internacional. E se a gente traz para o chão, né, traz aqui para o dia a dia nosso de torcedores que estamos aqui em Curitiba, em Porto Alegre, em Blumenau, em Pelotas, assistindo futebol, a Liga também, como o Amir falou, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que começa com 10 clubes de cara que tem chance de ser campeão. 10. Né? Acho que nenhuma outra liga larga com isso. Só que, em contrapartida, e eu espero que a Liga também pense nisso, a gente tem ainda campos horrorosos, como o do Mineirão esses dias, né? Que fica uma imagem horrível na televisão. Por incrível que pareça, nós estamos falando do tamanho do dinheiro, né, que está se falando, e que o dinheiro que você está em casa assistindo, você olha aquela imagem, é horrível você ver aquele gramado péssimo, um cuidado com o entorno dos próprios estádios já melhoraram muito, mas aquela questão, o formato da baliza, os próprios uniformes dos clubes. Você olha os uniformes dos clubes da Premier League, da La Liga, da Bundesliga, né? A questão das marcas que estão estampadas lá são realmente valorizadas, são vistas, são entendidas. Em geral, são os líderes de mercado que estão indo para as ligas. Você pega a MLS, eu não vou nem falar da Premier League, que é muito mais rica. A MLS fatura um pouco mais que o Brasil, só. Então daria para comparar com a MLS. Lá você só tem as marcas top, é Continental, é Heineken, é Adidas. Você não tem essas marcas Bet e um monte de marcas desconhecidas que somando não dá uma Heineken, não dá uma Adidas. Então a gente tem que mudar para poder, como é que fala? Esteticamente falando, temos que mudar para atrair essas marcas. Exatamente. Você se coloca, por exemplo, como um italiano assistindo o Campeonato Brasileiro. Você vê um jogo entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, por exemplo, que teve esses dias, você não identifica nenhum jogador, que os números na camisa são invisíveis. Eu imagino, de repente, um narrador italiano que não tem o dia a dia nosso do futebol, e o nosso grande parceiro aqui do Podcast Sul, Napoleão, sempre fala isso. Os narradores hoje narram o futebol brasileiro em vários times cujo número não aparece na camisa do jogador, pela chuteira vermelha, ou um é mais carequinha, o outro porque conhece o jogador. Então, você veja, você olha a Premier League, você tem uma padronização dos números na camisa, você tem uma padronização. Mas isso não é um futebol Nutella, não é o futebol. Gente, é o futebol para o telespectador, para a pessoa que está vendo. Isso, nós estamos em 2023. Infelizmente, não estamos mais em 1980. Então, isso tudo faz com que marcas entrem, paguem mais, os clubes comecem a terem um entendimento de que
retalhar a sua camisa não é o caminho, que você pode ter patrocínios com N outras coisas, né? E a gente poder aumentar se aumentar desse 3% para 6%, como você falou, amigo, imagine que absurdo que isso representa. Queria fazer só 2 comentários. Quem não assistiu e puder assistir o filme Air, que conta a história, né, da relação da Nike com o Jordan, e tem uma passagem que eu nunca vou me esquecer, né? Como é a regulação. Nós estamos falando da década de 80. A NBA não é nada parecido com o que ela é hoje, nem de riqueza, nem de modernidade. Era uma liga muito conservadora, com princípios ainda antiquados. E a negociação era que os tênis seriam coloridos, cheios de chamativo, para chamar atenção. E a regra da liga obrigava que todos jogassem com tênis branco. E o cara, nem tinha contado para o dono da Nike, falou o seguinte, fazendo um spoiler aqui, tá, gente? Desculpa. Falou o seguinte, falou, vamos pagar a multa e vamos botar o tênis vermelho, preto e branco, que vai marcar a história, que são as cores do Chicago Bulls. Vai ser histórico, e foi histórico. O Jordan 1, que é o primeiro protótipo ali que foi mostrado, né, no filme, ele teve que pagar a multa, porque a liga não permitia tênis colorido. Quer dizer, esse tipo de regulação, e nós estamos falando hoje, vou pegar o caso da NBA de novo, a NBA liberou patrocínio de camisa, porque precisava de trazer mais recursos, e ela fez de forma tão organizada que ela levou um patch, e esse patch fez com que o patrocínio saísse dos, sei lá, 900 milhões de dólares, que já era um número alto para a época, para o atual 1,5 bi. É o faturamento que os times da NBA e a NBA juntas faturam com patrocínio. E a MLB de beisebol, por necessidade, porque lembra que a pandemia trouxe 2 oportunidades para essas ligas. A primeira, repensar o negócio. A segunda, como eu sobrevivo sem o bilheteria. E a MLB dobrou quase o faturamento com patrocínio, porque pôs um patch, que apareceram quem? Todas as principais marcas anunciantes americanas querendo colocar uma marca bonita, organizada. Então, o que a NBA entendeu? Aquela camisa, que você vai numa loja da NBA e vê que custa quase R$800, aquela camisa é o objeto de desejo, vai, $120, $150, do torcedor. Você não pode enfeiar um produto que deve estar gerando, em termos de vendas para a NBA, mais do que muitas receitas tradicionais, como uma TV para o business americano. O licenciamento é até, às vezes, mais importante do que o próprio patrocínio. Por quê? As marcas estão acostumadas a ganhar dinheiro no varejo. Então, de novo, não estou dizendo que vai ser desse jeito, na Premier League não é assim, nem na La Liga, mas o que está acontecendo? A visão coletiva fez com que, eu estava olhando aqui os números, o Atlético de Madrid fatura da Liga só 30 milhões de euros a menos que o Real Madrid. Por que ele está conseguindo ser campeão? Porque depois de muito esforço, ele saiu de 60 milhões de TV para 130. Eu estava olhando aqui, o Sevilha, 80 milhões. Um outro clube ali um pouco menor, 60 milhões. Então, trazendo para o Brasil, se hoje um Curitiba vai faturar 30 e ele vai para 90, resolveu a vida dele. Ninguém está exigindo pagar 400 para o Curitiba. Mas o que não pode é o Flamengo continuar com 400 e o Curitiba com 35. Isso não faz sentido. Exatamente. Se nós vamos criar a liga. Então, quando você fala, eu sempre falo isso, lembrando das aulas de matemática, o Curitiba vai ser 1/20. O Flamengo vai ser 1/20. Somando, cada um dá os 20 da liga. Então, o modelo brasileiro nos trouxe a ser um dos maiores mercados televisivos do mundo, porque pensa o seguinte, com tudo isso que eu falei, o dinheiro do Brasil hoje, os top 20 clubes do Brasil faturam 3 bilhões de reais com TV, e os top 20 franceses 3,9 bi. Peraí, gente. França, em euro, PSG, Neymar, Messi e Mbappé. Não, o Brasil é mais forte, porque tirando o PSG e o Lyon, não tem muito mais força. O Bordeaux, o Monaco, acabou. Então, assim, o Brasil não. Flamengo, é Palmeiras, é Corinthians, é Grêmio, é Inter, é Atlético, Curitiba, é Ceará, é Fortaleza, não dá para comparar. Então, Premier League tem hoje mais da metade do seu faturamento vindo do dinheiro de fora da Inglaterra. A La Liga, que para mim é o maior case, porque também era parecido com as outras, está com 48%, e o caso da Bundesliga, 14%. Quer dizer, a Liga Alemã, uma economia muito mais forte, mas porque também tem seus problemas internos, quer dizer, o Bayern de Munique é muito forte, depois tem o Borussia Dortmund, e lá o dinheiro da TV é equilibrado. Né? Hoje, o dinheiro da TV no Brasil, se fosse como é, por exemplo, vai na La Liga, que eles consertaram
e mesmo assim, medindo comparativamente a Premier League ou a Bundesliga, é muito maior a diferença, né, entre o Barça, o Real e o menorzinho ali, mas nós estamos falando em 3 vezes, que já foi 6 vezes. Se a gente começa com esse modelo de equilíbrio, o Flamengo vai continuar indo para a Libertadores e ganhando mais, e acabou. Mas pelo menos no que tange a Liga, traz equilíbrio para que esses times médios possam voltar a competir em pé de igualdade com os grandes. Exatamente. E se você vê, né, Amir, se a gente olha a La Liga e a Bundesliga, né, quer dizer, a Bundesliga, por exemplo, daí todo mundo vai dizer, mas fizeram tudo isso, mas o Bayern de Munique é 11 vezes campeão seguido, né? A própria La Liga, desde que eu acho que foi formada, Barcelona e Real ganharam 90% dos campeonatos, uma vez o Valência, uma ou duas o Atlético de Madrid. Agora, e você veja bem, como você muito bem falou, como esses clubes médios cresceram, como o Sevilha cresceu, como você imagina isso no Brasil? Você imagina o poder de apelo, de visibilidade mundial de um campeonato apertado, porque é muito legal você... poxa, é lindo para o torcedor do Manchester City ser tricampeão inglês, é lindo, maravilhoso. Para a Premier League, com certeza ele preferia que já tivesse havido alternâncias, né? Mas, infelizmente, acabou dando aquela conjuntura, um baita técnico, um grande time, e a coisa acaba acontecendo. Mas a tendência é que no Brasil, que se a gente pegar nos anos, nesses últimos 20 anos também, cinco clubes foram campeões brasileiros, vamos dizer. Né? Eu acredito que não muito mais. Teve o caso do Fluminense, que eu sempre gosto de citar um asterisco, nada contra o Fluminense, mas o Fluminense tinha o dinheiro da Unimed, que era um dinheiro que dobrava o custo do futebol sem aparecer no balanço. Então, como é que o Fluminense foi campeão? Porque ele tinha o dobro daquele número comparativamente aos outros. Porque naquele momento, um mecenas ou uma marca levou o Fluminense a ser o rico do momento. O maior clube do Brasil, naquele momento. Né? Como foi a Parmalat com o Palmeiras lá no começo, como teve aquele... Como, de alguma maneira, a Crefisa no Palmeiras, porque os meus estudos mostram uma discrepância entre o Palmeiras engagement, vamos dizer assim, que são os dados de engagement do Palmeiras, perto do Flamengo, com patrocínios até maiores. Então, isso tem... O PSG aconteceu a mesma coisa. O PSG cresceu com o Messi, mas até o Messi, o PSG tinha um índice de engagement que não colocava os patrocínios, não batiam. Né? Então, você tem fórmulas hoje para ver o que é o chamado o fair value do patrocínio. Mas por que eu estou falando isso? Porque os patrocínios foram a forma que os clubes encontraram de inflar receitas e competir sem burlar, vamos dizer assim, o fair play financeiro. Então, até o fair play financeiro da UEFA tem forma de driblar, né? Então, os craques da contabilidade, né, do PSG ou do Manchester City falam assim, não, vem cá, quanto eu posso colocar aqui um patrocínio a mais? E os caras tiveram a coragem de lá atrás, depois eles mudaram. Ficou muito conhecido isso, tem várias publicações na época de que o Qatar Tourism Authority, que é uma entidade ligada ao turismo do Qatar, pagava quase 200 milhões de euros numa cota que deveria valer 3 milhões de euros. Então, eles dão um jeito. Então, não quer dizer que, mesmo com todas as regras, não possa burlar. O Atlético Mineiro é o maior exemplo. MRV Arena, um patrocinador de camisa, cede o shopping, devolve em dinheiro. Isso não está errado, porque não tem regra. Mas na Liga Americana você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente ir injetando recursos através de um mecenas ou de um empresário muito rico. Então, porque, por exemplo, nas ligas americanas, os caras têm 30 bi de dólares, 80 bi de dólares de patrimônio. Seria uma guerra sem fim. Então, tem uma regra muito rígida para que os ricos se reúnam e aceitem as regras estabelecidas, permitindo, por exemplo, vamos dar um exemplo, um time da NBA quer contratar uma estrela. Pode contratar, vai ter que mandar embora para um outro time a outra estrela, porque ele não pode ter 3 estrelas, porque senão ele desequilibra. Às vezes acontece, mas é porque uma estrela surge, né? Então, vamos lá, o Stephen Curry. O Stephen Curry não era uma estrela no início da sua carreira. Ele se transformou porque joga muito bem e ganhou lá seu nível de estrela. Então, você pode, às vezes, draftar, né, e receber um jogador qualificado e formar na sua categoria ali um jogador que acaba virando uma estrela. Mas, no geral, o jogador tem que sair do time,
Olha que louco, né? Você quer contratar o Arrascaeta, tem que se desfazer do Gabigol, é isso. Isso acontece. É o extremo que não vai acontecer no Brasil, lógico, ninguém fica assustado, mas é interessante a gente estudar os modelos e ver como pode ser complexo você querer ser campeão onde tem tanta regra. Por exemplo, eu estava lendo que eles negociam drafts, né? O draft do ano que vem eu dou minha vaga se você deixar eu contratar o jogador tal. Quer dizer, é capitalismo selvagem, dá-se um jeito para tudo, mas você vai ter que pagar, né? Se você exceder, por exemplo, o salary cap, vai te custar em dinheiro, você vai pagar o valor a mais, né, que você está gastando. Então, eu volto a fazer um pouco desse exercício de futurologia, né, e dizer o quanto interessante seria um campeonato brasileiro com essa diferença. Vamos pegar a maior aí, a da La Liga, 3,1, que seja 3,5, seja 4 de diferença entre o primeiro o menorzinho e o... ganha 100 e o maior ganha 300, vamos dizer assim, né? Seria isso. E isso já ia fazer com que houvesse, e espero que isso venha a acontecer para os próximos anos, para 2025, 2026, quando a gente chegar nessa situação aí de uma definição, que principalmente no Brasil, né, como sempre já se tentou fazer essa liga lá do Clube dos 13, mas a, a, a profissionalização do futebol brasileiro, que também é algo que está melhorando, né? O nível dos próprios dirigentes de clubes que tá se melhorando. Ainda há muita vaidade, ainda há muita questão do puxa, eu vou perder a minha hegemonia de ganhar sempre. E falar com a torcida, né? A torcida, por exemplo, do Flamengo não ousa nem discutir que vai perder um centavo, mas a torcida tem o direito de ser assim. Quem não tem direito é o dirigente de não ser um torcedor e entender o momento por que passa o futebol brasileiro nessa era, né? Porque o Flamengo, é sempre dito isso, o Flamengo vai ser um gigante num local pequeno. Já é isso, né, na verdade, né? O Brasil, ele fatura 1,2 bi, já está 2 anos faturando acima de 1 bi. Não vai voltar atrás, você concorda, Fanaia? É uma nova mudança, num novo contrato televisivo que, por exemplo, olha esse dado, se 1% do dinheiro, olhe lá, vem do exterior, se aumentar para 20% ou 30%, é esse dinheiro novo que não vai só para o Flamengo, vai para todo mundo. E esse dinheiro novo é um dinheiro que faz com que o Avaí, o Criciúma, o Curitiba possam dobrar a sua receita de TV e o Flamengo entender que tá bom o dinheiro que ele recebe hoje. Porque o Barça recebia 140 e agora recebe 165. Enquanto que o Atlético de Madrid, que recebia 100, está em 130. Foi exatamente isso que aconteceu na Espanha. Exatamente. E o Flamengo também, se a gente analisar, tem que bater palmas para o Flamengo, né? Se você olhar em termos de gestão, em termos de organização, porque o Flamengo organizou a sua vida. Quer dizer, o êxito que o Flamengo está tendo hoje foi uma peregrinação, que o Flamengo, sei lá, há 10 anos atrás, estava quebrado, né? Estava numa não só quebrado, terrível. Gastando a metade do Corinthians. Olha que louco, há 10 anos o Flamengo estava gastando a metade para poder pagar seus passivos históricos e tudo mais, perdendo títulos, a torcida pressionando, a imprensa criticando. Me lembro de um jornalista falar que queria a cabeça do Bandeira de Melo, quando, na verdade, graças ao Bandeira de Melo, que não foi campeão como é o atual presidente, mas as bases da gestão do Bandeira de Melo, que devia virar livre e seguir cartilha, porque eu sempre falo, eu estudei muito o modelo de gestão dos clubes bem-sucedidos, o próprio Atlético Paranaense, que é um outro baita exemplo, é um tripé: aumento de receita, controle de orçamento e redução de dívida. Quem fizer isso é a regra mágica. É tão difícil, claro que é. Se fosse fácil, todo mundo faria, mas crescer sem se endividar. O Flamengo hoje tem uma dívida que é praticamente a sua dívida fiscal que ele fica pagando lá no Profut. Acabou. Um time que, a valores presentes, passou de 1 bilhão de dívida. Tá bom, hoje o Atlético Mineiro tem 1,6 bi de dívida. E o Flamengo competindo contra o Atlético Mineiro com 230 milhões de dívida. É uma coisa que tem que ser destacada, mas, de novo, o pessoal fala, assim como o Palmeiras tem a Crefisa, o dinheiro da TV do Flamengo é maior e ele sabendo organizar a casa, soube aproveitar essa diferença de dinheiro de TV. Seria isso, né? Exatamente. O Flamengo... Agora, a questão da Liga, ela que está, por exemplo, na Premier League, 50% do valor é dividido irmanamente, né? 25% pela performance e 25% pelo tamanho do clube.
As nossas duas ligas chegam muito perto, né? Quer dizer, enquanto a Libra é 40, 30, 30, a Futebol Forte lá é 40, 45 igual, 30 e 25, né? 30, eles até na performance, eles batem, o que é correto. Quer dizer, quanto melhor você performar naquele campeonato, mais você ganha, né? Agora, e outra coisa que também é correta... E isso é uma coisa legal, porque se o Fortaleza for o sexto e o Santos for 15º, não importa a história do Santos, o Fortaleza tem que ganhar mais. É isso, né? É isso, é isso. Né? Não tem muito o que discutir. Tamanho de torcida não é aí que você discute. Você discute lá na audiência, no tamanho do patrocínio. Por exemplo, Flamengo lota o estádio, perfeito, parabéns, vai faturar muito mais. O Flamengo fez com o Match Day no ano passado o que nenhum clube faz num ano de faturamento só de Match Day. Então, é isso que nós temos que entender. A Liga não mete a mão no dinheiro tradicional do clube, ela só organiza esse dinheiro novo que vai entrar, por quê? Vai entrar dinheiro novo e esse dinheiro novo tem que entrar de forma mais equânime, vamos dizer assim, entre os clubes. E esse dinheiro novo vai chamar, de repente, para esses clubes, e aí eu volto também a dizer, para clubes médios e até mesmo pequenos, a profissionalização também. Porque, às vezes, claro, a profissionalização vem de cima para baixo, né? Vai trazer a profissionalização. A UEFA, né? horrorizada com os prejuízos dos clubes, criou o fair play financeiro de top-down, de cima para baixo. Quer dizer, o Chelsea, o Manchester City e esses clubes de magnatas fazendo essas loucuras financeiras, chegou a ter um prejuízo naquele ano seguido, 1,6 bi de prejuízo no ano, 1,7 bi de prejuízo no ano, quando entrou em vigor o fair play financeiro. Aí teve inflação de patrocínios, vamos dizer aqui, muitos dribles, mas houve um equilíbrio. Quer dizer, a UEFA determinou, a partir de 2011, a proibição dos prejuízos multibilionários. Para ter uma ideia, teve um ano que o Manchester City, eu tenho esse balanço, são balanços que eu uso em aula, o Manchester City, ele tinha mais prejuízo do que faturamento. Ele gastou o dobro do seu faturamento, porque não tinha regra, e ele foi construindo essa base. Agora ele está tendo superávit, porque está sendo campeão, e isso vai dando possibilidade para ele. Agora, durante muito tempo eu ouvi, por exemplo, o Chelsea, que o Fanaia colocou aqui muito bem. A SAF vai forçar também para que haja uma administração mais igualitária, mais equilibrada, mais profissional. Eu me lembro quando o Abramovich comprou o Chelsea, um dos motivos é esses contratos televisivos vão crescer tanto que eu vou pagar o meu... Não foi o que aconteceu. Eu vou pagar minha contratação, a minha compra com isso, porque ele virou um clube megalomaníaco, né? Foi investindo, gastou mais de 1 bilhão de euros em contratações nesse período, mas ele transformou o Chelsea numa potência global. Então, o que a Liga permite? Que clubes medianos, com uma marca bem trabalhada, com um bom investimento, se transformem em potências globais. Imagina isso no Brasil, né, Fanaia? Exatamente. E essa questão do que a gente já vai dar uma olhada aí do quanto que as ligas são vistas pelos países, né, e principalmente as ligas que são mais competitivas, mas a gente traz para o Brasil e traz até para a nossa região, para a região sul, que você vê que a gente, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí os 4 clubes, a dupla Grenal e Atletiba em primeira divisão, e que tem uma possibilidade de crescimento, mas a gente tem os nossos clubes na segunda e na terceira divisão, né? Como Avaí, Criciúma, Chapecoense na segunda, na terceira lá o Figueirense, o Brusque, até mesmo na quarta divisão, Caxias, Juventude, que eu estava esquecendo na Série B, são clubes que têm um potencial de crescimento por estarem em grandes cidades com, você vê, Caxias do Sul, Joinville, Criciúma, Florianópolis, eu trago aqui para o Paraná, Londrina, Ponta Grossa, aqui o Operário de Ponta Grossa, que está na segunda divisão, estão, com certeza, a gente vê muito, mas eu acho que o que a gente tem que deixar aqui, nesse nosso bate-papo, um alento. Cresceram muito, melhoraram muito, em termos de performance, em termos de gestão, todos esses clubes que eu citei chegaram.
Mas o importante é que, com a chegada da Liga e com, de repente, uma chegada de um recurso maior, essas comunidades, essas cidades podem ver os clubes de uma outra maneira. Eu fico realmente, eu bato quase em todos os programas dizendo assim, eu vejo clubes, né, como o Operário de Ponta Grossa, como clubes de Santa Catarina, com a camisa lotada de marcas, todas as marcas maravilhosas, legais da cidade, que podiam estar sendo tão bem aproveitadas, que poderiam estar dando recursos e contrato, que eu espero que a Liga traga uma profissionalização para deixar isso claro, que independe do tamanho. Claro que o Operário de Ponta Grossa tem menos torcedores que o Atlético Paranaense, que o Caxias tem menos torcedores do que o Grêmio, mas tem uma comunidade torcedora que é alvo de muitas marcas. E esse é o ponto. Eu vou falar a minha experiência no Sul, de uma liga maravilhosa, que é a Liga Gaúcha de Futsal, com quem eu trabalho, e é um exemplo muito interessante, porque tem a Federação de Futsal, os times, aí estão falando de um Carlos Barbosa, estão falando de um Atlântico de Erechim, quer dizer, são times muito fortes localmente. Pra você ter uma ideia, você vai ter, por exemplo, só para dar um exemplo no marketing, você vai ter na camisa do Ipiranga de Erechim, que é o time, né, gaúcho de futebol, um Banrisul, normal, e na camisa do Atlântico de futsal, um Sicredi. Quer dizer, então, o futsal é uma realidade porque o futsal não está em Porto Alegre, ele está exatamente nesse campo muito rico, que, excluindo Porto Alegre, tem milhões de pessoas interessadas em futsal, se não me engano, mais de 120 cidades contempladas, né, com times profissionais. Então, o que acontece? A Liga, a NBB, que eu acho que é o maior exemplo, a Liga já é uma realidade no Brasil. Você tem uma NBB que divide igualitariamente a TV, que divide os patrocínios. Mas o basquete não é o futebol. Claro que não. Agora, imagina a NBB aplicada ao futebol. Seria isso, né? Então, o que eu sinto? Eu sinto que está chegando a hora, né, que, de certa forma, o futebol brasileiro ele vai encontrar o seu caminho, mas eu acho que o mais importante não é o dinheiro da TV. É todo esse resto que a gente está discutindo aqui, da estruturação, os processos. E outra coisa, né, Fanai? Até um exemplo que eu te comentei em off. Quanto mais eu estudo os modelos pobres, né? Porque é fácil também ir na Premier League e na NBA. Exatamente. E eu tenho uma relação muito forte no México hoje, e várias pessoas do México me explicaram como que funciona um draft que eles criaram lá. O que é o draft, para quem não conhece? Os piores times em faturamento têm a chance de escolher os melhores jogadores que vêm da universidade. Que você tem o caso do Jamoran, que acabou caindo no Memphis, que é um time muito mais pobre que o Lakers, por exemplo. Ou temos o caso também do Antetokounmpo, que é um jogador nigeriano-grego, que acabou ficando muito famoso, foi campeão na bolha da NBA, acabou indo jogar num time que também está entre os piores, quer dizer, ele tem a primazia da escolha. Então, fazendo aquela história do Arrascaeta indo para o Ceará e não para o Flamengo, seria mais ou menos isso. Trazendo para o México, que não tem uma liga igual dos Estados Unidos, embora pareça mais do que a nossa, no México eles criaram um bolsão de jogadores, quer dizer o seguinte: os times que têm jogadores disponíveis e que não vão usar naquela temporada permitem que outros times menores, que não têm uma categoria de base tão rica, que não têm recursos para contratar, peguem aquele jogador gratuitamente, mas assinem um contrato e paguem os salários. Então, é como que o jogador fica sem contrato, né, livre no mercado, mas de uma forma organizada, onde os clubes podem ir lá e acessar e, pô, eu preciso de um goleiro, preciso de um lateral, preciso de um atacante, e isso de forma a melhorar a competitividade. Porque, vamos lá, do jeito que a coisa está hoje, daqui a pouco vai ter um jogo da Copa do Brasil, sei lá qual, que vai ter 8-0, né? Porque é natural que isso aconteça. A Liga Espanhola viu isso. A Liga Espanhola começou a ter derrotas acachapantes. E aí o próprio Barcelona falou, peraí, eu não quero ficar ganhando de 6-0 de todo mundo aqui, porque perde a graça. Aí vai ficar um jogo único, Barcelona e Real Madrid. Então, resumindo, a discussão do dinheiro da TV é importante, mas a discussão de conteúdos audiovisuais internacionais, essa padronização de marketing, ou relação com a imprensa, que você pode fazer um nível super profissional, produção de conteúdos autênticos e verdadeiros. Eu, por exemplo, assisto todos esses programas, Premier League, NBA, La Liga, passa na ESPN ou passa na Sport TV. Quem detém o direito, não detém só o direito da transmissão do jogo, detém o direito de tudo que a Liga produz. Então, esses conteúdos de 30 minutos por semana,
resumo da semana. Aquilo ali é uma entrega para o patrocinador, para as novas gerações, ou as velhas gerações que estão com os hábitos das novas gerações. Quer dizer, tem que pensar nisso, porque a penetração que a sua liga vai ter nos mercados internacionais vai ditar a riqueza que vai ser distribuída com os times participantes. Exatamente. E essa é a questão de que a gente tenha no futuro aí uma liga brasileira, seja ela Libra, seja ela futebol forte, disputando com essas que o Amir colocou aí no gráfico, entre aquelas que são mais bem vistas por todos esses países que consomem, né? Desde os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Por quê? O soccer, como a gente viu, é o maior esporte do mundo, né? O futebol, né? O soccer para os americanos apenas, mas é o maior esporte do mundo. E o Brasil tem uma pérola, tem o melhor futebol que pode ser feito, e é isso jogado ao segundo plano. Quer dizer, a gente perde tecnicamente até o próprio jogo, como eu estava falando, de gramado, calendário, porque a liga forte vai poder brigar por um calendário mais interessante. Quer dizer, será que os clubes da liga vão querer perder 3 meses do ano jogando campeonatos estaduais e depois espremer tudo, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, que é a parte, que é o filé mignon do negócio, que a gente podia estar disputando, começando a disputar lá. O Campeonato Brasileiro deveria começar em março e ir até novembro, né? Então, mas tudo isso é uma equação muito complicada, não é simples. Vamos acabar com os estaduais. Isso todo mundo já discutiu 1000 vezes. É um processo. Nós precisamos entender um processo. E eu tenho um grande amigo meu que adora o futebol inglês e conhece o futebol inglês de ponta a ponta, todas as divisões e as aberturas dessas divisões, que caberia muito mais aos clubes, mesmo que só disputam os campeonatos estaduais, a terem um calendário durante o ano todo, para poder até ser ali uma geração de jogadores, né? Por exemplo, quantos clubes no Brasil começam a trabalhar ali em novembro e em abril fecham a porta, né? Aquele clube sazonal. Se isso fosse estudado de uma forma mais ampla, ele poderia estar gerando emprego e gerando novos jogadores de dezembro a dezembro, né? E outra Então, coisa, espero né? que a Liga traga isso também. O impacto econômico do futebol passa pela distribuição de riqueza. E a distribuição de riqueza mais potente que tem, a primeira é renda, então emprego, salário. A segunda é impostos. Então, se um time joga o ano inteiro, ele paga mais salário e mais imposto. Ele gerou riqueza. É matemática pura, não tem muita discussão. Eu tenho vários estudos sobre impacto econômico no esporte. E esse gráfico que nós estamos vendo aqui é um gráfico, está meio pequenininho, mas eu vou explicar em termos gerais. É o seguinte, a Atomon Solo é uma consultoria dessas que faz pesquisa com torcedor online. E ela fez uma pesquisa comparando países e ligas. Primeiro, o Brasil nem está. Então, só tem as ligas americanas, incluindo a MLS, e as ligas europeias. O Brasil não está, então a gente não tem como saber, mas com certeza é baixo, óbvio. Então, também não seria nenhuma novidade. O que esse estudo mostra? Mostra, por exemplo, o pessoal vai ficar chocado, pela força do futebol americano no mercado americano, a NBA tem mais penetração entre os jovens no Brasil do que entre os jovens americanos. E eu explico. O futebol brasileiro vem sofrendo uma deteriorização de interesse. Vamos dizer o seguinte, seleção brasileira não encanta mais, 4 meses de estadual, Brasileirão não sendo trabalhado, efetivamente é a principal competição. É onde todo mundo quer estar. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, óbvio. Mas um grosso da população que gosta de futebol, especialmente da população mais jovem, já prefere ligas europeias e ligas americanas. Então, o garoto de 30 anos, 25 anos, que antes só gostava do Corinthians, do Flamengo e do Atlético Mineiro, ou Atlético Paranaense, já não quer tanto o time que ele torce e começa a se interessar muito por novos conteúdos. Então, vamos pensar o seguinte, quais são os novos conteúdos que eles gostam? Futebol de qualidade, transmissão bonita, tudo muito organizado. Você falou do gramado. Para não falar do gramado da Premier League só. Vamos lá. Eu nunca vi uma quadra da NBA que não estivesse brilhando, tinindo, do primeiro jogo
ao 82º final jogo antes de ir para os playoffs. Cada time joga 82 vezes. Então, o que acontece? Essa qualidade estética reverbera em mais receita. Então, não é simplesmente transmitir um jogo de qualidade. Jogo de qualidade, arbitragem de qualidade, replays, câmeras, gramado, torcida, todo um ambiente, um mise-en-scène. Então, tudo isso fez com que, por exemplo, ligas como a NBA, o brasileiro nem é tão praticante de basquete como é de futebol. Para vocês terem uma ideia, o futebol é praticado por 60% dos meninos do Brasil e o basquete por 3%, 4% no máximo. Então, é incomparável. O Brasil está no cenário mundial do futebol em que tem 4 bilhões de fãs de futebol. E a NBA está com um esporte que tem 400 milhões de fãs no mundo. Mas 10 vezes menor não necessariamente significa faturamento menor, né? Então, os clubes brasileiros perderam, a seleção brasileira perdeu, e automaticamente quem ganhou? Quem está entregando o que o cara quer, que é exatamente esse conteúdo de qualidade, ídolos, competitividade. Então, hoje, qualquer liga europeia está no mercado, e aí me chama a atenção que, por exemplo, o Brasil é muito consumidor de conteúdos internacionais. Então, por exemplo, na Alemanha, a MLS tem 8%, 9% de penetração, a MLS. No Brasil, 26%. Então, não é só coisa de NBA e NFL. Por exemplo, falamos em Premier League, a Premier League tem 36% de interesse na Alemanha e 43% no Brasil. Então, assim, o Brasil, embora não seja uma Singapura, uma Malásia, uma Indonésia, que são esses mercados sem liga forte, que foram dominados pelos europeus, infelizmente, para nós, por falta de todo um trabalho que não foi feito por ninguém, nem CBF, nem clubes, nem quem quer que seja, nem a própria emissora, né? A Globo também tem uma visão também muito doméstica, né? Ela também não tem essa preocupação tanto com o mercado internacional. Então, o que aconteceu? Hoje, garotos estão... Vamos lá, a NBA tem Subway, Sadia, além, obviamente, de Nike e Hellmann's, e os grandes narradores e os grandes patrocinadores são dezenas de patrocinadores. Nenhuma dessas marcas está num clube brasileiro. Como é possível se nenhum brasileiro joga basquete em relação ao futebol? Porque ninguém está falando aqui em jogar, ninguém está falando em ser campeão, de ser pentacampeão. Está falando de marketing, de experiência do consumidor, né, Fanaí? Então, o que eu percebo claramente nessas análises internacionais? Se o Brasil tem uma liga, vamos dizer assim, para não falar da Premier League, que a Premier League vai para a Malásia, para a Indonésia, tem uma outra dinâmica, né? A Inglaterra. Vamos pegar a Espanha. A Espanha está expandindo para onde? Para o mercado americano. Por quê? Porque para a La Liga, quando ela olha que a penetração dela é muito menor que a da Premier League, o que eu tenho que fazer? Aumentar minha penetração no mercado-chave como o mercado americano. Então, é um jogo de tabuleiro. É quase um war, que você botava suas pecinhas no tabuleiro para ganhar os territórios. Isso está acontecendo. E o Brasil, na discussão, se eu mantenho os estaduais, se eu termino os estaduais. E eu vou pegar o exemplo mais emblemático que eu vivi recentemente, e no Twitter, trocando ideias com os torcedores, isso fica mais claro. Ele não percebe. O torcedor brasileiro está viciado num sistema falido, infelizmente, que é o quê? O Flamengo, em vez de se preparar para jogar o Mundial, não para ser campeão e faturar, para ter esse confronto contra o Real Madrid, forças que sempre foi legal. O Inter viveu isso, claro. Corinthians, todos os clubes brasileiros ganhando de times europeus, dando aquela sensação, nem que fosse por um dia, maravilhosa para o torcedor brasileiro, de que nós somos bons em algo, que seja no futebol, como era o Senna na Fórmula 1, né? Então, que sejamos bons em algo. Então, a gente tem que ter essa visão de que é o seguinte, o Flamengo estava jogando com bom sucesso, com volta redonda, uma semana antes vai para o Mundial, não se conecta ao estilo de jogo que está sendo realizado, por exemplo, na Ásia, se preocupa com o Real Madrid e toma um sapatada do time asiático, que é uma vergonha para nós, mas que é algo esperado, no sentido de que o asiático está ali perto, bebendo na fonte, com treinadores qualificados. Então, assim, de novo, voltando à nossa realidade, não dá para o Flamengo perder para o campeão da Ásia. Claro que não. Ele tem muito mais futebol, mas ele tem que estar integrado ao sistema de pensar, chega desse jogo com volta redonda, bom sucesso, Portuguesa, mesmo que seja Fluminense. Pessoal, a grandeza do Flamengo nos exige focar no Mundial. Fica um mês focado no Mundial e deixa o sub jogando o Carioca. Não, perde. Na semana seguinte está voltando para jogar com o Cabo Friense. Não dá.
Então não dá. Então, assim, o torcedor brasileiro não entende, não todo, tá? Não quero generalizar, a magnitude que é uma grande campeonato brasileiro, jogos do final de semana, domingo 4 da tarde, nada dessa história de jogar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não. Dia sagrado no futebol, sábado, domingo, parado para a data FIFA, que é o ponto mais esdrúxulo do futebol brasileiro gerido pela CBF, é uma crítica direta, porque não tem como, pelo seguinte, se você não para na data FIFA, os poucos times brasileiros que contratam jogadores selecionáveis não vão ser campeões. E eu falo do Palmeiras. Eu ouvi da boca de uma pessoa muito ligada, né, à gestão do Palmeiras. Ele falou uma frase que eu tenho que dar mal palmatória. O Abel Ferreira é um gênio. Ele chegou aqui, ele estudou o Campeonato Brasileiro e falou o seguinte: espera aí, eu não posso ter jogadores selecionados para a seleção, eu quero quase selecionados. Então, os jogadores selecionados vão para o Flamengo, os mais midiáticos, badalados. Os do Palmeiras não tem tanta badalação, mas também não desfalcam o time é campeão brasileiro. Então, ele entendeu a dinâmica. Precisou de um cara vir de fora para ver o tão caótico que é o campeonato, né, o calendário brasileiro, para estudar um modelo para vencê-lo, que é o quê? Não ter jogadores desfalcados. Então, a tal data FIFA, que parece tão irrisória para o torcedor no dia a dia, ela é, na verdade, o que diminui ainda mais o poderio, porque o campeonato não para, está disputando contra a seleção brasileira, muitas vezes em competições importantes, o que não faz nenhum sentido, já que o futebol brasileiro mais importante é o dos times. Então, eu acho que só a Liga pode resolver isso. E olha, meu medo é que a gente crie a Liga num puxadinho dos estaduais, porque assim, se a Federação Paulista, sem nenhum demérito, é a base hoje de reuniões da Liga, ela está preocupada com a sua própria sobrevivência, porque se você tiver um estadual para depois continuar vir o campeonato da Liga, porque assim, a Liga vem para começar em março e terminar em novembro, vamos dizer assim, né? Esse seria o novo calendário do futebol brasileiro. Exatamente. Amir, nós já estamos com 1h16 de papo, pode ser que o pessoal já não aguente mais tanto que a gente fala, mas primeiro foi muito legal a gente conversar sobre isso. Claro que esses assuntos, e principalmente esse assunto de Liga, não acaba nunca, mas eu acho que a gente tentou dar aqui um panorama do que acontece no mundo, nas principais ligas, o que representa o tamanho disso, e tentar transportar para a nossa realidade, né? Então, o que basta da gente aqui, como profissionais de marketing e profissionais que têm a chance aqui de estar falando no Podcast Sul, é torcer, primeiro, que os dirigentes dos principais clubes brasileiros se acertem, fechem esse contrato, montem isso, profissionalizem, porque isso vai auxiliar e vai ser um benefício gigantesco por tudo que a gente falou, mas vai ser bom desde o Flamengo, passando por todos os nossos, pela dupla Grenal, pela dupla Atletiba, pelos clubes do Sul, daqui do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que a gente gosta tanto, como a gente falou aqui, de Londrina, de Ponta Grossa, de Operário, de Joinville, de Criciúma, que estão na segunda, na terceira divisão, na quarta divisão, porque no momento em que se arrume, a coisa vai arrumar a primeira, vai arrumar a segunda, vai vir uma grande arrumação para a terceira, vai vir uma grande arrumação para a quarta e até mesmo para os clubes que não têm divisão hoje, de repente, um sonho dourado, lá na frente, se organize e a coisa dê muito certo. E a gente vai falar muito mais sobre marketing e sempre vamos bater nessa tecla que a gente tem um potencial muito grande, crescemos muito até aqui, mas temos muito para crescer. Amir, obrigado, senão o Napoleão vai ficar louco comigo que nós vamos fazer um programa de 1h30, é muita coisa. Mas segunda-feira que vem a gente está de volta aqui com mais papo e o que vocês quiserem, deixe seu like, se inscrevam no canal, mande os comentários que a gente vai responder o quanto puder. Obrigado, Amir. Valeu, Fanaia, obrigado. Até mais, gente. Valeu, um abraço, até mais, gente.